Salmo 42, versículo 5. Apenas um versículo de um salmo maravilhoso, um dos meus preferidos. Salmo 42, 5. O salmista diz assim: Por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Você vê que é uma oração de Davi, mas ele está conversando com ele mesmo, diante de Deus. Eu vou repetir, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse texto, porque é claro aqui que está num contexto de sofrimento, e um sofrimento que está trazendo abatimento para a sua alma. Então, nesse contexto em que o sofrimento abate a sua alma, ele conversa com ele mesmo diante do Senhor e diz assim: por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar mais uma vez? Deus Todo-Poderoso, que bom, Pai, estarmos aqui nessa manhã. Que bom que a Tua palavra pode ser aberta e podemos estudá-la, Senhor, em escola bíblica dominical, mesmo que na distância, ó Pai, dos nossos lares, mas também na intimidade de estarmos juntos, unidos naquilo que nos identifica, que nos torna idêntico, que é o fato de sermos salvos em Cristo Jesus. E podemos ser, cada um em nossas casas, alimentados pelo mesmo Espírito e sustentado pelo mesmo poder da Tua palavra. Então, Deus Santo, nós clamamos que o Senhor ministra aos nossos corações e que o Senhor fale conosco, Pai, porque Tu és grande, Deus de poder, de graça, de misericórdia, e o Senhor é um Deus que, ainda que tão grande, é perto e gentil e misericordioso e gracioso o suficiente para nos tocar e nos abençoar. Fale conosco, Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Por que está abatido, a minha alma? Por que você está perturbada? Por que você está agitada? Por que você está ansiosa? Espera em Deus. Espera. Porque ainda você vai louvá-lo. Porque Ele é o seu auxílio, Ele é o seu Deus. Nós temos falado sobre sofrimento já há alguns meses. E, mais especificamente, no final desse estudo, nós temos falado sobre como o cristão passa pelo sofrimento. O tema geral é Deus e o sofrimento cristão, mas ultimamente nós temos falado sobre como o cristão deve passar pelo sofrimento, tendo em vista tudo aquilo que nós já estudamos a respeito da bondade, da justiça, da soberania de Deus em todas as coisas, inclusive no sofrimento. E aí nós temos nos perguntado como que o cristão passa pelo sofrimento. E nós já vimos que o cristão deve passar pelo sofrimento com transparência diante de Deus e dos homens, confiando em Deus, descansando em Deus e se submetendo a Deus. Agora, nesse versículo que nós lemos, o salmista Davi nos exorta, nos ensina a uma outra atitude no meio do sofrimento. Nós devemos passar pelo sofrimento esperando em Deus. Por que está batido a minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Em outras palavras, espere em Deus, porque isso ainda vai passar. Espere em Deus, porque Ele vai agir. Espere em Deus, porque essa pandemia vai acabar. Espere em Deus, porque esse sofrimento vai ter fim. Deus vai agir. É mais ou menos isso que o salmista está dizendo. E quando a gente fala em esperar, né, existem poucas coisas mais chatas na vida do que esperar. Pelo menos é essa a opinião dos ansiosos, dos agitados,
dos imediatistas, dos impacientes, dos apressados. Né? Se você perguntar para essas pessoas, existe alguma coisa mais chata que esperar? Certamente essas pessoas vão dizer não. Se você conhece alguém que é assim, que é impaciente, ansioso, agitado, apressado, que não consegue ficar sossegado, certamente vai dizer, não, não existe coisa mais angustiante na vida do que esperar. Se você é assim, você vai concordar comigo. Não é fácil esperar. E principalmente, queridos, nos dias de hoje, porque nós temos vivido dias em que cada vez mais nós temos dificuldades em esperar. Antigamente, quando você queria falar com alguém, às vezes você precisava de um dia inteiro para falar com ele, porque era alguém da sua casa que saiu para trabalhar, só vai chegar no final do dia. Às vezes você vai demorava semanas, porque se mandava uma carta, a carta ia, depois até a carta voltar, demorava bastante. Hoje você fala com alguém, se ele não te responder naquele mesmo minuto, a gente fica impaciente. Né? Eu estou esperando a resposta, essa pessoa não dá. Se a gente liga a televisão, até que faça todas as conexões, alguns segundos, você acha que demora, você abre um site na internet e os segundos que ele demora para abrir, ou você liga o seu computador, o tempo que o computador demora para abrir, você diz, olha, meu computador está lento demais, esse site está lento demais, tudo está lento demais, porque a gente não tem muita paciência hoje em dia para esperar, a gente quer tudo instantaneamente. Agora, tudo fica pior quando nós precisamos esperar quando estamos sofrendo. Aí que é difícil mesmo esperar. Quem aqui já teve que aguardar a consulta do médico quando você está sentindo dor? É bem mais difícil esperar assim, não é? Essa semana eu tive crise de rim de novo, depois de alguns anos. E até o médico chegar, né, a Suelen, que não me escute, mas os médicos acham que eles são dono do tempo, né? Você marca com ele, você chega, mas ele não chega. Você está na hora, mas ele espera um ano para te atender, porque os médicos acham que eles são dono do tempo, né? E é difícil esperar, mas quando você está sentindo dor, é muito mais difícil. Quando você espera o resultado de um exame, com medo do diagnóstico, é difícil esperar. Quando você espera o resultado de uma prova, quando você precisa da nota máxima, é difícil esperar. Então, esperar nunca é fácil. E quanto mais quando a gente está sofrendo. Agora, querido, não pense que esperar em Deus é mais fácil. Não é. Na teoria, a gente pode até falar que é. Né? Mas na prática, esperar em Deus também não é nada fácil. Você, por exemplo, pode imaginar como foi para Abraão e para Sara esperar a promessa de Deus enquanto a sua casa permanecia sem filhos. Você pode imaginar para o coração dessas pessoas que ansiava por um filho, porque naquele contexto, naquela época, era o sentido da existência de um casamento, de um casal, os filhos, e principalmente um filho varão, para perpetuar o nome da família. Você consegue imaginar o que foi para Abraão e para Sara esperar 25 anos o cumprimento da promessa de Deus? Como deve ter sido, por exemplo, para Jairo, esperar Jesus conversar com aquela mulher hemorrágica enquanto sua filha morria? Ou para Marta e Maria, esperar a vinda de Jesus Cristo, que Jesus atendesse o seu chamado enquanto Lázaro estava morrendo. Eu não sei de você, mas eu não gosto de esperar. E a maioria das pessoas não gosta. E deve ter sido extremamente angustiante para aquelas pessoas. Como assim deve ter sido angustiante para todos nós que estamos aqui em tempos do nosso sofrimento? Quem aqui nunca teve que esperar e sofreu com isso? Quem aqui nunca teve que aguardar algo que era urgente no seu coração, que estava trazendo ansiedade, medo, estresse,
e a coisa não vinha, e o sofrimento não passava, e a dor não acabava, e a tribulação não se dissipava, a tempestade não ia embora, os inimigos não eram derrotados, e você aguarda, 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 aguarda. Eu tenho certeza que ninguém teve uma experiência tranquila enquanto esperava. Todos nós já passamos por momentos assim, em que tivemos que esperar em Deus, mas a coisa não acontecia. Então não é fácil esperar. Mas nessa manhã, eu quero te convidar a desconstruir na sua mente essa ideia comum que a gente tem de esperar em Deus, para perceber que, na verdade, a atitude de esperar em Deus é uma bênção e é algo extremamente desejável na hora do sofrimento. Alguém pode me explicar ou falar com as suas próprias palavras o que é esperar em Deus? Como que você descreveria essa experiência? O que é para você essa experiência de esperar em Deus? O que é esperar em Deus? Um de cada vez. Ou contar uma experiência de como foi em algum episódio da sua vida que você teve que esperar e como que foi isso. Marcelo. Oi, mãe. Esperar em Deus é angustiante. Porque a gente pensa, tem hora que a gente pensa que Deus não está querendo a gente com Ele. A gente pensa que Deus virou as costas para a gente, que a gente está fazendo as coisas tudo tão errado, que Deus está tão irado com a gente, tão aborrecido com a gente, que Deus não quer responder, não quer ouvir as nossas orações. Não é fácil esperar, não. É bem difícil. Às vezes a gente tem um conforto, porque a gente sabe que Deus é fiel. Mas daí a pouco, quando a gente vê os problemas do mesmo jeito, tudo do mesmo jeito, há tantos anos a gente esperando, a gente desespera. E às vezes a coisa nem fica do mesmo jeito, às vezes até piora, né? Você espera, às vezes ao invés de melhorar, piora, né? Exatamente. E uma tendência natural, como a minha mãe disse, às vezes você começar a olhar para você e dizer, se Deus é perfeito e nada está acontecendo, então a culpa é minha. Não é eu que estou fazendo alguma coisa errada. E aí fica mais difícil esperar, né? Inclusive, o estudo de quarta-feira, na parábola dos trabalhadores na vinha, vai falar a respeito disso, dessa nossa tendência de achar que a culpa é nossa. Não deixe de participar quarta-feira também do nosso estudo. Alguém mais? O que é esperar em Deus, ou como é para você esperar em Deus? Ninguém mais? Pastor, Sim, Claudinha. acho que esperar em Deus, a meu ver, só tem assim, duas formas de você conseguir realmente esperar em Deus, né? Buscar uma comunhão cada vez maior com Ele, porque é muito difícil da gente esperar qualquer coisa, né? Por mínima que seja, por menos importante que seja, a espera já traz uma certa ansiedade e um desconforto para a gente. Isso. Mas quando se trata, por exemplo, do nosso tema de sofrimento, a única forma de a gente conseguir esperar, porque nós somos imediatistas, a gente acha que o nosso tempo é aquele que está esgotando, e, na verdade, é Deus quem controla esse tempo. Então, a forma da gente esperar é buscar essa comunhão com Ele, né? É buscar cada dia mais a sua presença e oração. Porque são as duas coisas ligadas. É você
procurar o conhecimento e o conforto nas Escrituras, na presença do Senhor, em oração. Porque Isso. nós lemos e encontramos conforto. E nós oramos e falamos com Deus. Então, acho que é a forma que o cristão tem de buscar essa espera somente na presença de Deus. É verdade. É justamente isso, né? E não é fácil, né? E não é agradável. Porque no pensamento comum, esperar está associado primeiro à passividade, né? Enquanto você espera, você não pode fazer nada, né? Enquanto você espera, você está nas mãos daquele a quem você espera, ou daquilo a quem você espera, do qual você espera. Né? Então, um sentimento de passividade no sofrimento, né? Você está sofrendo e está precisando de algo, e você simplesmente tem que ser passivo, você não pode interferir, né? Isso traz uma angústia muito grande, um sentimento de impotência muito grande. Então, não é fácil, né? Você ter que esse sentimento de impotência. Em segundo lugar, é difícil esperar, porque traz uma ideia também de desperdício. Desperdício de tempo, desperdício de oportunidades, desperdício de realizações. Enquanto você espera, você deixa de fazer. Enquanto você espera, o tempo passa. Enquanto você espera, as oportunidades passam. Então, não é fácil. É difícil esperar, porque esperar, no pensamento comum, também está associado a tédio, né? Ao aborrecimento por não ter o que fazer. O aborrecimento pela mesmice, o aborrecimento pela situação que não muda, né? Você está aguardando, aguardando, aguardando e nada muda, e aquela coisa vai ficando, aquela rotina chata, e você diz, olha, alguma coisa precisa acontecer, eu não aguento mais esperar. E em quarto lugar, o esperar no pensamento comum é difícil, porque esperar também está associado com insegurança. O medo de que o esperado não aconteça, de que a espera não vale a pena. Você espera, espera e no final se não der nada. Então, no pensamento comum, esperar está associado à passividade, a desperdício, a tédio, a insegurança. E é por isso que a gente não gosta de esperar, porque ninguém gosta de passividade, desperdício, tédio e insegurança. Mas o que significa esperar no pensamento bíblico? O que a Bíblia quer dizer quando ela nos ensina a esperar em Deus? E, biblicamente, esperar em Deus está ligado a duas virtudes. E nós vamos falar dessas duas aqui hoje. A primeira é paciência. E a segunda é esperança. Na Bíblia, esperar está ligado à paciência, esperar em Deus, a paciência e a esperança. Vamos falar primeiro da paciência, né? Quando se trata de esperar em Deus, paciência está ligada à confiança de que Deus é o Senhor do tempo. Certo? De que todo o tempo está a serviço de Deus. Todo o tempo está a serviço da vontade dele. Todo o tempo está a serviço dos planos dele. De que ele governa o tempo com poder e sabedoria. De que tudo o que acontece quando e como ele quer. Então, a paciência é o resultado dessa confiança, da crença nessa verdade, de que Deus é soberano sobre o tempo, e só Ele é. Só Ele é soberano sobre o tempo. Só Ele é Senhor do tempo. Só Ele faz as coisas acontecer quando tem que acontecer. Então, esperar em Deus, nesse sentido, significa abdicar da tentativa de governar o nosso tempo. Esperar em Deus, nessa perspectiva, é quando eu abro mão do trono sobre o tempo da minha vida, do meu imediatismo. Porque a gente tem essa tendência de se assenhorar do tempo. O tempo é meu.
Eu faço dele o que eu quero, como eu quero, e as coisas têm que acontecer quando e como eu quero. Porque quando eu digo Deus está demorando, eu digo baseado em que perspectiva? Quando eu digo que Deus está demorando, eu estou falando isso na perspectiva do meu tempo, como se o tempo fosse meu. Por que eu acho que ele está demorando? Porque eu quero num período, e a coisa não aconteceu no período que eu esperava. Eu esperava que acontecesse num prazo de 1 ano, mas já passaram 5 anos e nada aconteceu. Então eu digo, ele está demorando. Por quê? Porque não atendeu no meu tempo, como se o tempo fosse meu. Mas quando eu entendo que o Senhor é o Senhor do tempo, então eu abdico da autoridade sobre o meu tempo. Eu não digo, não é mais meu. Então, quanto tempo você está esperando? 10 anos? Está demorando? Não, não está demorando. Porque não é o meu tempo. Se não aconteceu, porque ainda não era o tempo. Então, o tempo passado não foi um tempo desperdiçado. Porque se tivesse acontecido antes, teria sido desperdiçado esse tempo. Se não aconteceu, se Deus ainda não agiu, se Deus ainda não fez, era porque não era para ser feito. E o tempo anterior seria um tempo prejudicial. Eu sempre gosto de falar de uma criança que nasce antes do tempo. Uma criança que nasce em 2, 3 meses de gravidez. Isso não é um nascimento, é um aborto. Então, quando Deus fala que a gestação é 9 meses, é porque Ele é o Senhor do tempo. E 9 meses de gestação não é um tempo perdido. É um tempo para que a criança nasça. A criança a mãe que esperou 9 meses, ela não foi, ela não perdeu esse tempo, ela ganhou esse tempo. Então, a paciência significa abrir mão do senhorio sobre o próprio tempo. Significa reconhecer que nada adianta tentar apressar Deus. Não adianta. Os que são pais e mães aqui sabem disso. Quando você tinha o seu filho pequeno e ele queria algo que você sabia que não era para a idade dele, não adiantaria ele chorar, espernear, fazer greve e pegar pirraça. Olha, não vai acontecer agora. Se você tem um filho, uma filha de 7 anos, ele te pede uma moto, você fala, não, você não vai ganhar. E você pode chorar o quanto você quiser, você pode espernear, você não vai ganhar essa moto, você não tem idade. Então, a paciência, no sentido de esperar em Deus, significa reconhecer de que nada adianta tentar apressar Ele. Que se Deus pudesse ser apressado pela nossa insistência, ele seria falho, ele não seria Deus, ele não seria perfeito, ele não seria sábio, ele não teria um plano perfeito. Se Deus tem um plano perfeito, o tempo é o tempo perfeito. Então, eu simplesmente abro mão do tempo, do senhorio do meu tempo, ainda que esteja doendo, ainda que para mim seja urgente. Então, esperar em Deus no sentido de ter paciência significa aguardar o tempo de Deus. E eu aguardo porque eu sei que é melhor aguardar. Porque eu sei que a minha urgência tá errada. Que o meu imediatismo é que está fraco, que está falho. Que, como Abraão, ainda que eu tenha que esperar 25 anos, os 24 anos anteriores era um tempo errado. Então, eu espero o quanto for necessário. Isso é esperar em Deus. O primeiro aspecto de esperar em Deus. Né? Quando você está sofrendo, angustiado, o que você faz? Espera. Você não está orando a Ele? Você não colocou o problema nas mãos dele? Então tenha paciência. Saiba que Ele é Senhor do tempo. Que Ele faz todas as coisas não antes e nem depois. Que Ele não demora. Ele sempre age no tempo certo. E no segundo aspecto, como eu disse, esperar em Deus também significa ter esperança nele. É a esperança de que Deus não vai falhar.
A esperança de que Deus vai agir da maneira correta. É a esperança, a certeza de que Deus vai fazer o que tiver que fazer. E a certeza de que o que Deus fizer vai ser sempre o melhor. Ainda que não nos pareça que seja. Então, esperar em Deus significa também isso. Além da paciência de esperar o tempo certo, é a certeza, aquela esperança otimista de que no tempo certo as coisas vão acontecer como devem acontecer. É a esperança. Então, nesse sentido, esperar em Deus significa manter o otimismo nele. Enquanto você espera pacientemente, você sai otimista. Você tem a expectativa de que o melhor de Deus ainda está por vir, como diz aquele cântico, né? De que é permanecer certo de que Deus fará maravilhas. Então, no pensamento comum, esperança é a espera em algo que não pode acontecer, ou que pode ou não acontecer. Eu sempre falo que eu tenho esperança de que o Vasco seja campeão brasileiro esse ano, né? Mas essa é uma esperança que provavelmente não vai acontecer, né? Agora, no pensamento bíblico, esperança é a espera de algo que você sabe que vai acontecer. Como, por exemplo, nós temos a esperança da volta de Jesus Cristo. Então, esperar significa, por um lado, ter paciência, porque nós não somos senhores do tempo. É abdicar do trono sobre o nosso tempo. Mas, por um outro lado, significa permanecer otimista, permanecer esperançoso, de que sabe que Deus vai agir, e quando Ele agir, vai ser o melhor. Ainda que esse melhor traga mais sofrimento, ainda que esse melhor encerre a minha existência, ainda que esse melhor só aconteça na outra vida. Mas eu creio que vai melhorar e que Deus vai agir. Então, falando sobre esperar em Deus como sinônimo de esperança, Sproul disse assim: esperança é a fé que olha para frente. A fé que olha para frente, que aguarda o amanhã, que tem certeza do amanhã. O sofrimento pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E olha que esse sofrimento que demora a noite inteira pode ser uma vida inteira. Em segundo lugar, a segunda coisa que ele disse é o seguinte: esperança é sustentar o seu futuro nos sólidos alicerces do caráter de Deus. É sustentar o seu futuro nos sólidos alicerces do caráter de Deus. E outra frase dele também muito importante esperança é não respirar fundo. Melhor, esperança não é respirar fundo e esperar que tudo vai dar certo. É a certeza de que Deus vai fazer o que Ele disse que fará. Então, queridos, esperança no pensamento bíblico está ligada à nossa confiança. A confiança que temos em Deus. A segurança de que somente Deus... a segurança que somente Deus pode nos dar e nada mais nesse mundo pode nos dar. É porque nós cremos que Deus é bom, justo, sábio, onisciente, onipresente. É a confiança de que nós cremos naquilo que Deus é, daquilo que Ele pode fazer, na aliança que Ele fez conosco e que não vai falhar. É nessa confiança que nós podemos esperar em Deus em toda a tribulação. Um texto que nos mostra a esperança como consequência da confiança, que eu sou apaixonado por ele, e eu gostaria que alguém lesse para mim, é Lamentações, capítulo 3, versículo 21 e 23. Quem achar, pode abrir o microfone e ler para mim. Lamentações, capítulo 3, versículos 21 a 23. Vou ler. 3, 21 a 23? Isso mesmo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim.
renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém. Amém. Eu quero trazer à memória, é Jeremias quem está falando esse texto. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E o que pode me dar esperança? Ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Sim, Cláudia? O Salmo 62 também fala sobre essa esperança, né? De você esperar e manter a esperança no Senhor. 62:1 e o 5 diz assim: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Somente Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Amém. E olha como que mostra a esperança ligado à confiança e à fé. Somente em Deus, somente nele a minha alma espera. Por quê? Porque dele vem a minha salvação. Né? Então é a convicção de que vem de Deus e você sabe disso. Essa fé, essa verdade, ela é o fundamento para você e nada vai demover você dessa confiança de que dele vem a salvação. Então eu espero nele, eu tenho paciência nele e eu tenho esperança nele. O texto de Lamentações eu acho extraordinário quando você entende o contexto em que Jeremias escreveu. Né? Para falar a verdade, o livro de Lamentações ele é uma poesia fúnebre. É um livro para se ler chorando, porque a maneira como ele é escrito em hebraico te força a um cântico de lamentação. A palavra hebraica que começa esse livro e todos os capítulos desse livro, a palavra eika significa ai, é uma palavra de sofrimento. Na nossa Bíblia está traduzido como, mas a tradução melhor é ai, é um lamento de dor. Então, todo esse texto é um lamento de dor. Porque Jeremias escreve o livro de Lamentações sobre escombros de Jerusalém. A Babilônia, com seu exército, havia invadido a Judéia e tinha destruído toda a cidade de Jerusalém. Tudo havia sido destruído lá, o templo, os muros, os pontos comerciais, as plantações, as casas, as vidas foram tiradas, muitos foram torturados, mutilados, mulheres estupradas, né? E os que sobraram foram vendidos como escravos, foram levados como escravos, para ter uma vida pior do que a morte. E tudo isso havia acontecido como consequência do próprio pecado do povo. E Jeremias assiste a tudo aquilo. Todo esse terror. E agora ele está ali em Jerusalém, vendo aquela cidade destruída. E ele, olhando aquela situação, ele chega a perder a esperança. Ele diz no versículo 18 do capítulo 3, que o Valnei leu, ele disse, não tenho mais esperança, não tenho mais força, a minha esperança acabou. Ele fala a respeito disso. Se você já passou por isso, você sabe o que é quando a esperança acaba. E não existe dor pior do que a dor da falta de esperança. Porque a esperança é a energia que nos faz vivos. A esperança é a força que nos mantém de pé nas piores tragédias. Enquanto temos esperança, permanecemos lutando, permanecemos aguardando. A esperança é a força que nos faz enfrentar todos os sofrimentos da vida. A esperança é aquilo que arranca o nosso sorriso em tempos de seca, que nos faz ver a luz no final do túnel. Ficar sem esperança, então, é o pior estágio de alguém que está dentro de uma dificuldade. Na verdade, queridos, para muitas pessoas, a esperança é o último estágio antes da morte. Porque quando perdem a esperança, alguns
tiram a própria vida, porque a vida já não tem mais sentido para eles. A falta de esperança rouba nossas energias para lutar, transforma os nossos sonhos em pesadelo, toma o nosso futuro e o esmaga, torna o nosso futuro uma escuridão, cega os nossos olhos para qualquer possibilidade de oportunidade que estão na nossa frente. A falta de esperança rouba a nossa alegria, rouba o nosso ânimo, rouba a nossa coragem, tira de nós a ambição de ansiar por coisas melhores, rouba de nós todo o desejo. Quando a gente perde a esperança, a gente perde todo o desejo, inclusive o desejo de viver. A falta de esperança nos leva à apatia, nos leva à prostração, nos leva a sermos derrotados antes mesmo até de lutar. Então, queridos, é difícil uma vida sem esperança. Quando a esperança morre, morre também o prazer, a vontade, a confiança, a força, morre a fé de que a vida tem sentido, morre a vontade de viver. Então, queridos, Jeremias, no fundo da sua tragédia emocional e social e física, perdendo toda a sua esperança, ele enche a sua mente com verdades que eram capazes de trazer de volta a esperança que ele havia perdido. Verdades sobre Deus. E a primeira verdade que Jeremias traz à sua mente nesse momento de sofrimento é que as misericórdias do Senhor, segundo ele, são as causas de não sermos consumidos. Ele está falando aqui da aliança que Deus tinha feito com o seu povo. A palavra misericórdia aqui no hebraico é a palavra hesed, que significa, é uma palavra que não tem uma tradução literal para o português, porque fala de um amor com o qual Deus se compromete numa aliança. Hesed é a força do amor que leva alguém a doar até a própria vida, se necessário, para ser refúgio para aquele com quem ele fez aliança. Jeremias está dizendo o seguinte, naquele momento de dor, mesmo que não parecesse, Deus estava do lado dele. Mesmo que não parecesse, mesmo que o povo houvesse pecado contra o Senhor, Deus jamais os abandonaria. Mesmo que tudo parecesse destruído, a misericórdia de Deus permaneceria intacta. Portanto, eles não estavam sozinhos. É isso que o Senhor prometeu, por exemplo, em Isaías 43, versículo 2, quando ele diz assim, quando passares pelas águas, eu estarei com você. Quando passares pelo fogo, eu estarei com você. Quando você passar pelo fogo, o fogo não se queimará, e pelas águas, elas não te submergerão, porque eu estarei com você. E foi isso que Deus fez com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Com Daniel na cova dos leões. Com Estevão quando estava sendo apedrejado. O Senhor nunca se aparta do seu povo porque ele se comprometeu com isso, através de uma aliança. E Deus não falha na sua aliança. O Salmo 121, versículo 5 diz assim, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O Senhor nunca se aparta de nós. Isso significa, queridos, que quando o sofrimento roubar a nossa esperança, nós temos que ter a certeza de que Deus estará lá conosco. E a gente tem que trazer isso à memória. Tem que fazer isso queimar dentro de nós. Solidificar essa verdade dentro da nossa vida, na nossa consciência, apesar do sofrimento. Fazer com que essa verdade se torne como que algo material, concreto, debaixo dos seus pés. Eu sei que está tudo difícil na minha vida, o sofrimento, a dor, as tribulações. Eu não vejo o Senhor aqui, mas a palavra do Senhor me garante, Ele está comigo. As misericórdias do Senhor, aquela força do amor de Deus que não permite que Ele se afaste de mim, essa verdade é inexorável.
Ela não pode ser contraditada, ela nunca se perde. Então Deus está comigo. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo. Eu olho para mim e eu percebo que eu não mereço, mas a palavra dele me garante. Ele está comigo. Se a gente crê nisso, a esperança se reacende. Se a gente crê nisso, a gente espera. Se Deus está comigo aqui e ele não agiu até agora, é porque eu tenho que esperar nele. E quando ele agir, ele vai agir no tempo certo e da maneira certa. Espera em Deus, ó minha alma, porque ainda o louvarei. A segunda coisa que Jeremias diz nessa canção dele, em Lamentações, essa canção fúnebre, quando ele perde a sua esperança, é que ele deveria confiar na compaixão divina. E isso traria de volta a esperança. Ele diz, as misericórdias do Senhor não têm fim. E apesar da palavra no português ser a mesma, quero trazer a memória que me traz esperança, ele fala primeiro da misericórdia do Senhor, que está sempre ao lado dele, e depois ele diz, a misericórdia do Senhor não tem fim. Apesar da palavra ser a mesma, misericórdia, mas no hebraico são duas palavras. Agora já não é mais a mesma, mas agora é sachan, que remete ao coração de Deus, que fala de compaixão. E compaixão é uma palavra muito poderosa, porque compaixão é a força que nos une pelo sentimento. Compaixão é sentir o que o outro está sentindo, como se você fosse ele. É se colocar no lugar do outro, para ser auxílio na sua dor. Então, quando Jeremias está sofrendo, ele traz para sua mente a certeza de que ele não está sentindo aquela dor sozinho. Isso é extraordinário. Deus não apenas está com ele, mas Deus está sentindo o que ele sente. Existe alguém que se importa com você. Existe alguém que sofre ao seu lado. A sua dor não é apenas a sua dor é também dele. Sabe quando você diz para alguém assim, você não sabe o que eu estou sentindo? Você nunca pode dizer isso para Deus. Ele sabe o que você está sentindo. Ele, na verdade, ele sente o que você está sentindo. Você pode imaginar o quanto isso alimentou o coração de Jeremias diante dos escombros de Jerusalém? Ele está caminhando por aqueles destroços com o coração rasgado. E ele está sofrendo terrivelmente. Essa semana eu tive que ligar para uma irmã, ex-ovelha minha, membro da Igreja Presbiteriana de Ibatiba, e ela descobriu essa semana, ou semana passada, né, que hoje já é segunda-feira, que hoje é domingo, e que a filha dela tentou suicídio pela quarta vez. Na quarta vez que ela fica sabendo, a menina tentou se enforcar. Uma pessoa chegou dentro de casa e a menina estava com uma corda no pescoço. Né? E se essa pessoa não tivesse chegado, a filha dela teria morrido. Né? E ela falando comigo pelo telefone, ela dizia assim, pastor, é uma dor que não tem como descrever. Não dá para falar a dor que eu estou sentindo. Não dá para. É uma dor de morte, é uma dor que fere a alma e não pode ser descrita. Eu tive que dizer para ela, minha irmã, eu não sei o que você está passando. Eu posso imaginar que deve ser terrível, mas eu não sei o que você está passando. Mas uma coisa eu sei, o Senhor conhece exatamente essa dor. E Ele sabe, Ele sente o que você está sentindo. O Senhor sente o que você está sentindo. Agora, imagina você então passando por uma situação dessa e a dor está tão grande que você não consegue suportar, está rasgando a sua alma, mas de repente você olha e diz, Deus está sentindo isso comigo. Então, você divide o peso com Ele. É como se o Senhor estivesse falando para você, olha, eu estou aqui.
Eu sei que a sua dor é grande. E eu sei porque eu sinto ela com você. E se você sabe que Deus não apenas conhece a sua dor, mas Ele sente a tua dor, então isso enche seu coração de esperança. Você não está lidando com um Deus insensível, com um Deus que você precisa convencê-lo a agir. Ele quer agir. Ele quer solucionar esse problema. Ele quer fazer o melhor na sua vida. E Ele vai fazer. E se Ele não fez, não é porque Ele é indiferente. Porque se Ele não fez, é porque ainda não era o tempo. Ou ainda não era a forma. Porque aquela dor precisa ser vivida. E esse tempo precisa ser experimentado. Então espera. Tenha paciência. E não perca o otimismo. Jesus fez isso por nós na cruz. Em Isaías 53, versículo 4, diz assim: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. Está falando da encarnação de Jesus e do seu sacrifício na cruz. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E Ele continua fazendo isso. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16, diz assim: Nós temos um sacerdote nos céus, Jesus, que se compadece das nossas fraquezas. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele sente, ele sofre, ele não julga as nossas fraquezas. Ele não julga. Ele não condena as nossas fraquezas. Ele se compadece das nossas fraquezas. Então, traga isso à memória em tempos em que o sofrimento é abater sua alma, em tempos em que a desesperança mentir para você, dizendo que ninguém se importa, de que você está sozinho. Deus se importa. As suas dores são dores dele. E ele vai trabalhar com afinco para arrancar essas dores do seu coração e do coração dele. E quando a gente sabe disso, a esperança se refaz. Mas Jeremias fala de uma terceira questão aqui ainda. Porque ele termina o Salmo dizendo assim: e a sua fidelidade não tem fim. Provavelmente você já confiou em alguém e essa pessoa falhou com você. E talvez a pessoa até estava bem intencionada, mas falhou com você. Agora, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Sabe por que Deus nunca falha? Porque Deus é fiel. E a sua fidelidade é grande, diz o texto. Você sabe o que é fidelidade, queridos? Fidelidade é a característica de quem é, na prática, aquilo que ele é em essência. É a natureza daquela pessoa que é inteiro. Um marido fiel à sua esposa é aquele que é marido só da sua esposa. Ele é, na prática, aquilo que é em essência. Ele tem quantas esposas? Uma só. Quantas mulheres ele tem? Uma só. Em essência, é assim. E quando, na prática, ele tem uma mulher só, ele é fiel a ela. Isso é fidelidade. É ser aquilo que você é. É não ter duas faces, duas palavras, não ter dois pensamentos, não ter dois procedimentos. É a natureza de quem não nega na prática aquilo que é em essência. Como ele é, assim ele age. Agora, a beleza da fidelidade de Deus é que aquilo que ele não apenas é agora, mas ele é para sempre. Deus é imutável na sua essência. Deus nunca deixará de ser quem ele é. Ele nunca deixará de ser aquilo que ele é na sua essência. O que ele foi ontem, ele é hoje e será para sempre. O que ele foi para mim no passado, ele é hoje e será para sempre. Deus é constante no seu agir. Nada vai mudar o Senhor. E esse Deus que é fiel é comprometido com as suas promessas. Então, se ele disse que é o nosso Deus, ele vai ser o nosso Deus para sempre.
Se ele disse que é o nosso Salvador, ele será o nosso Salvador para sempre. Se ele nos prometeu que nos ama, ele nos amará para sempre. Se ele prometeu que cuida de nós, ele cuidará de nós para sempre. Se ele prometeu ser o nosso Deus no passado, ele será o nosso Deus hoje e para sempre. Nada pode mudar isso. Nenhum problema, circunstância alguma, pecado algum, dificuldade alguma, desesperança alguma afetará o ser de Deus. Nem arranhará a sua natureza eterna. Portanto, nós devemos manter a nossa esperança acesa nele. Deus é fiel. Se ele prometeu, ele vai agir. E o tempo não muda o ser de Deus. E os problemas não mudam o ser de Deus. A nossa falta de fé não muda o ser de Deus. A nossa desesperança não muda o ser de Deus. Então, continue confiando no Senhor. Jairo permaneceu confiando em Deus, em Jesus Cristo. E mesmo que a sua filha morresse, o Senhor a ressuscitou. Abraão permaneceu esperando o Senhor. E mesmo que fosse impossível, Isaque nasceu. E não vai ser diferente na sua vida. Então, nada do que esteja acontecendo com você nesse momento de sofrimento vai alterar quem Deus é. Deus não vai negar a si mesmo na sua vida. Deus está apegado a você e continuará apegado. Deus tem compaixão de você e continuará tendo. Ele é o teu Salvador. Mesmo que o problema piore. Então, traga isso à sua memória. Eu sei que a vida não é fácil. E tantas vezes na nossa vida a gente passa por momentos de tribulação, como Jeremias, a gente tem que passar, caminhar nos destroços da nossa vida. E isso é natural, isso tem poder de roubar a nossa esperança. Qualquer ser humano perde a esperança em tempos difíceis. Mas quem disse que os problemas, que as tribulações é a única realidade que existe? Na verdade, os problemas e as tribulações não passam de neblina, de vento, de sopro. A realidade, a verdade que existe é Deus. Os problemas passam, mas Deus permanece. A presença de Deus é constante na sua vida. A compaixão dele é intensa, a fidelidade dele é inabalável. Então, traga isso à memória. Não tem poder maior capaz de trazer luz de volta, trazer esperança de volta à sua vida, do que a certeza de que Deus é quem Ele é. Então, pense nisso, queridos. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias duram para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Espera, minha alma, no Senhor. Espera, porque ainda eu o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém, irmãos? Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Fala, Fernando. Fernandinho, eu entrei agora, por último, porque a gente estava um pouco apreensivo, mas a Luísa nasceu agora. Acabou de nascer. Graças a Deus. Fernando, quando eu estava falando aqui, eu vi o seu link abrindo, eu falei assim, tenho certeza que a Luísa nasceu agora. Meus parabéns, Fernando. Nasceu quantos cabelos brancos agora? Acabei de falar com o Valmir. Gente, será que a Luísa não nasceu? Meus parabéns. Dê um abraço na Lúcia, na Laisa, no Tiago. Pois é. Então tá bom. Que Deus te abençoe. Nós somos muito felizes por isso, Fernando. Muito felizes mesmo. Eu não tinha cabeça para poder assistir até o início, que a gente estava apreensivo aqui, mas agora, graças a Deus, foi tudo bem. Eu não teria também, não. Você já chorou? Não, a Lúcia já chorou, que ela está lá
Já chorou, eu ainda não. Eu estaria chorando agora também, né? Primeiro neto, que Deus te abençoe, Fernando. E nós vamos orar agora pela vida da Luísa também, da Laisa. Foi parto normal? Foi cesariana? Não, foi cesárea. Foi cesárea. Então vamos orar pela recuperação dela. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos orar para encerrar o nosso estudo. Agora com essa notícia maravilhosa, né, do nascimento da Luísa. Graças a Deus, veio ao mundo com saúde, a Laisa está bem, a gente estava orando por esse parto. Vamos agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos, nos alegrar com ele, não é? Lembrando que hoje à noite, 7h30, nós temos culto, então não perca, manda o link para outras pessoas para que possa participar também. Quarta-feira, estudo bíblico, né? Nós estamos falando sobre a parábola dos trabalhadores na vinha, e aquilo que a minha mãe disse no início, né, que tantas vezes a gente olha para a gente e começa a duvidar do agir de Deus, porque a gente olha para a gente e sabe que a gente não merece. Esse texto vai nos ajudar bastante nesses nossos momentos difíceis, né? Então nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida da Laisa, e eu quero agradecer a todos também que estão pela vida da Luísa e da Laisa, e que Deus possa sustentá-los, e vamos agradecer também pela nossa vida. Eu vou pedir para Soninha, está me ouvindo, Soninha? Soninha não está nos ouvindo, vou pedir para... Dona Laci? Oi. Pedir para a Dona Laci orar, então. Encerrando a nossa escola dominical e agradecendo a Deus pelo nascimento da Luísa, né? Que Deus possa abençoar essa criança, que ela possa viver dia após dia na presença do Senhor. Vamos orar, nossa irmã Laci vai orar, então. Senhor, nosso Deus amado, nós te agradecemos, porque o Senhor é Deus que tem cuidado de cada um de nós, mesmo nas horas difíceis, Deus, sentimos a tua presença e queremos, ó Deus, agradecer agora, alegrarmos com aqueles que estão se alegrando pela vida da Luísa. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem um propósito na vida de cada um deles. Ó Deus, esteja fortalecendo a sua mãe, seu pai, seus familiares, e que essa alegria, ó Deus, seja completa, criando a Luísa nos teus caminhos. Também queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra que foi ministrada, que falou aos nossos corações, ó Deus. Muitas vezes sentimos abatidos, ó Deus, diante das circunstâncias, mas temos certeza, ó Deus, que esta palavra veio falar profundamente nos nossos corações. Muito obrigada, Deus, pela vida de cada um que está participando e aquelas pessoas, Deus, que estão desanimadas, que o Senhor esteja trazendo, Deus, fortalecendo, para que eles também possam ter o desejo de participar dos estudos, da Tua Palavra, cada dia, Senhor. E que não percamos a nossa fé, ó Deus, que ela venha diminuir diante desse distanciamento. Que o Senhor esteja nos protegendo, nos livrando, dando-nos, ó Deus, o necessário para que possamos viver na Tua presença, contentes, ó Deus, com aquilo que firme nas Tuas promessas, que o Senhor há de cumprir na nossa vida, porque Tu és fiel. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus nos abençoe. Meus parabéns de novo, vovô Fernando. Bom dia a todos. Bom almoço. Boa noite, se Deus quiser. Bom dia. Bom dia para vocês. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Parabéns, Fernando. Parabéns, Fernando. Parabéns, Fernando. Você, Lúcia. É vovozinho. Vovozinho, Fernandinho. Parabéns, Fernando. Deus abençoe a Luísa. Leva um abraço para a Lúcia, para a Laisa, viu? Deus abençoe. Bom almoço, irmãos. Vamos lembrar também de dar os parabéns para a dona Abigail, tá? Que ela é avó, né? Que é bisavó. Isso, agora. De novo.
Depois nós vamos passear de carro. Tem que passear. Bom dia para todos. Valeu, Fernandinho. Parabéns para você, para a Lúcia, para todo mundo lá. Valeu, obrigado. Bom dia, dona Elza. Dona Marlene, Pastor, bom dia. Bom dia. eu estava... Sim, Soninha. Hã? Tá no